nós falamos do capítulo 6, o título do nosso enunciado diz assim: o iluminismo se espalha e chega aos nossos dias. A primeira perguntinha que eu gostaria de fazer a vocês é a seguinte: o que aconteceu, ou melhor, o que eles fizeram para o iluminismo começar a se difundir, a se espalhar? Enciclopédia. Eles criaram a enciclopédia. Isso. Então a enciclopédia possibilitou, olha só, que esses ideais se propagassem. Mas a enciclopédia também foi de muita importância porque possibilitou que as ideias iluministas fossem conservadas, ou seja, sobrevivessem à história, sobrevivessem ao tempo. Quando nós falamos, por exemplo, né, eu tenho o direito de dizer, eu tenho o direito de me expressar. Quem foi que lá atrás começou a defender isso? John Locke. Não. O voo? O voo? Voltaire. Voltaire, muito bom. Quando hoje eu falo, eu tenho direito a frequentar uma escola, eu tenho direito a ter a minha casa. Quem foi que lá atrás defendeu o direito à vida, à propriedade privada? O John Locke. O John Locke. Então, o que a prof quer dizer é que, mesmo tendo tanto tempo que essas ideias foram criadas, nós ainda conseguimos observar os ideais iluministas presentes no nosso dia a dia. Então, nós vamos falar que, por mais que sejam ideais antigos, por mais que sejam ideais bastante velhos, eles ainda são importantes para o nosso dia a dia. E quando nós falamos da participação política, né? Quando nós falamos da forma de governo criada pelos filósofos iluministas, todos vocês conseguem ver essa tela? Sim. Ótimo. Nós precisamos Você aceitar ele. pensar. Hã? O Neto tá pedindo para você aceitar ele. A gente tem que entrar um pouquinho antes para daí não ficar parando toda hora, né, a aula. Pessoal, vamos combinar assim: a prof vai dar 5 minutinhos de tolerância, tá? Passado esses 5 minutinhos, aí eu não vou ficar parando a aula para aceitar aluno na sala, não, senão atrasa demais a aula, tá? Então, olha lá. O que é ser um cidadão? Se eu estou falando de participação política, se eu estou falando em formas de governo, eu preciso falar o que é cidadão, eu preciso definir o que é cidadão. Ana Luísa, leia para mim esse quadrinho aqui, ó. E à medida com que ela for lendo, os demais vão destacando. Ser cidadão é ter o direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei. É um resumo ter direitos civis. É também participar no destino da sociedade, votar, ser votado, ter direitos políticos. Os direitos políticos não asseguram a democracia sem os direitos sociais, aqueles que garantem a participação do indivíduo na riqueza coletiva. O direito à educação, ao trabalho, ao salário justo, à saúde, a uma velhice tranquila. Exercer a cidadania plena é ter direitos civis, políticos e sociais. Então, o ser cidadão não é somente ter o direito de votar e ser votado.
O ser cidadão é ter o direito à vida, é ter o direito à liberdade, é ter o direito à propriedade, é ter a igualdade perante a lei. O ser cidadão é ter a segurança que os seus direitos estarão seguros. É ter o acesso à educação, é ter o acesso a um salário correto, justo, é ter a garantia que se ele precisar de um tratamento médico, ele vai ter. Então, a cidadania, ela não pode ser única e exclusivamente um conceito político. Ele também precisa ser visto como um conceito social, ele também precisa ser visto como um conceito cultural. Beleza? Alguma observação até aqui? (85) Dúvidas? Não. Eu acho que não, prof. Quando nós falamos da cidadania, nós também precisamos ter em mente ao direito que esse cidadão tem de ter a sua propriedade privada, de ter a sua propriedade respeitada, assim como também de ter acesso ao que nós chamamos de espaço público. Então, ao longo da história, muitos teóricos, muitos filósofos pensaram em formas de limitar os poderes dos reis. E à medida com que eles pensavam em meios de limitar os poderes do rei, eles também pensavam em formas de aumentar a participação, assim como os direitos que as pessoas de um determinado reino, de um determinado país tinham. Galera, vamos fazer a seguinte diferenciação. O que é um espaço privado? Que só as pessoas que têm permissão podem entrar ali. Uhum. Por exemplo, vocês estudam em uma escola pública ou privada? Privada. Então, nós vamos associar ao termo privado a ideia do Particular. particular. Só estuda no colégio anglo-americano alunos que são matriculados, que pagam a mensalidade, enfim, que contrataram aquele serviço. Agora, quando nós falamos do espaço público, nós vamos associar a ideia do espaço público à ideia do. Coletivo. Nossa, que letra horrível. Isso, coletivo. Por exemplo, o hospital municipal é público. O que eu quero dizer com isso? Que quaisquer pessoas podem ir lá Exato. E eu não preciso pagar. pagar para utilizar os serviços. Ok? Dúvidas? Não. Então, onde entra o ideal iluminista quando eu falo da propriedade privada e quando eu falo da propriedade coletiva? João, Oi. leia para mim esse parágrafo aqui, amor, e os demais vão grifando, tá? Tá. Os ideais do iluminismo criaram condições para que os governantes passassem a ser vistos como os representantes dos cidadãos. Assim, o detentor do poder político deveria obedecer às leis e usar temporariamente os bens do Estado, que eram chamados de públicos, pois pertenciam à população que vive naquele país. Hoje, é esse entendimento que permite que as autoridades
sejam investigadas e punidas quando descumprem as leis ou praticam corrupção, que é o uso do dinheiro público em benefício próprio. Então, olha lá, o ideal iluminista, ao ser anti-absolutista, ao ser anti-mercantilista, defende que o rei ele deve obedecer às leis e não fazer as leis. O rei deveria obedecer às leis. E olha aqui, usar temporariamente os bens do Estado. Vamos pensar no Luís XIV, né? O Luís XIV mandou construir um big palácio, Palácio de Versalhes. Todos os franceses desfrutaram dessa construção? Não, mas somente ele e algumas Somente ele. pessoas. E alguns nobres, né? Uhum. Então é justamente essa ideia que o iluminismo combate. O iluminismo combate que o povo, a população, é que deve se beneficiar, é que deve utilizar dos bens do Estado. Os bens do Estado não seriam, portanto, do rei, seriam sim da nação, do Estado. Tá claro isso para vocês? Sim, que antes ele usava o dinheiro da população para os bens próprios. Uhum. Só que agora ele tem que usar para benefício geral da população. Exato, seja para educação, seja para saúde, seja para segurança, não é verdade? Verdade. Uhum. Bom, Isabela Marfil, tá aí? Oi, Leia para mim esse parágrafo aqui, ó. O espaço ok, público. ok. O espaço público é onde se dão as relações políticas, das quais os cidadãos podem participar votando e sendo votados, protestando, propondo, exigindo. E também nesse espaço que estão os bens e serviços que pertencem a todos, por serem constituídos e mantidos com o dinheiro de todos, recolhidos na forma de impostos. O que é público e é de todos os cidadãos da coletividade, e o uso do espaço público é o regulamentado por lei. Grifa aqui, ó. O que é público é de todos os cidadãos, opa, da coletividade. E o uso do espaço público é regulamentado por lei. Tá, o prédio é público, eu vou fazer o que eu quero nele? Não. Não. Existem leis que organizam o espaço público, justamente para evitar desorganização, justamente para evitar problemas. Galerinha, dúvidas até aqui? Não. Não. Alguém gostaria de fazer alguma observação? Não. Acho que não. Tá. Emanuel, você tem microfone, amor? Emanuel tá aí? Alisson tem microfone? Sim. Oi, Leia prof, para. eu tava mutado. Eu tenho sim. Tranquilo, você lê o próximo então, Emanuel. Alisson, leia aqui para prof, por gentileza, ó. Só vou virar a página aqui, calma aí. Tranquilo, amor. O espaço privado é onde se dão as relações que dizem respeito à intimidade e aos interesses e direitos privados, ou seja, os direitos individuais que pertencem a cada indivíduo e a um grupo de pessoas próximas entre si. Cada grupo luta por seus interesses, que nem sempre caminham na mesma direção. Veja o exemplo a seguir.
Quando nós falamos da propriedade privada, é algo que diz respeito a alguém. Um problema particular é um problema de todos? Não. Não, Não. é É um privado. problema de certas pessoas só. Isso. Emanuel, leia aqui para a prof agora. Estes, ó. Emanuel. Oi, oi, oi. Aqui, ó. Tá. Quando interesses privados se chocam no espaço público, o poder judiciário deve resolver os conflitos com base nas leis. No entanto, é necessário que os grupos privados não pensem apenas no seu interesse e tentem entender as necessidades de outros grupos da sociedade. Nesse sentido, devem-se buscar soluções que atendam aos interesses da maioria da população, considerando a necessidade dos grupos mais vulneráveis social e economicamente, ou seja, é necessário que o espaço público seja um espaço compartilhado entre todas as comunidades de uma população. Grifa aqui, ó. Por exemplo, o certo seria que todos nós tivéssemos a garantia, por exemplo, de um tratamento digno quando nós procurássemos ou quando nós precisássemos procurar o hospital. E não ficasse esperando Mas isso meses. acontece? Não. 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 A maioria da população não tem. Por isso que muitos de nós acabamos recorrendo a um plano de saúde, para que quando precisarmos de um tratamento ou mesmo de um hospital, teremos. Mas, lembra, o espaço público deveria ser um espaço compartilhado por Todos. todos, beleza? Olha lá. Deixa eu escolher mais um. Ana Messias, tá aí? Oi, prof. Tem microfone? Tem. Tem. Você tá me respondendo, é óbvio, né? Prof. doida. Lê aqui para mim, Ana. Para que o espaço público seja de fato compartilhado, além de lutar por nossos direitos, temos deveres em relação à comunidade. Respeitar as leis é de uma forma de respeitar os direitos dos outros, por exemplo. Além disso, tratar os bens públicos como se fosse de todos também é um dever de todo cidadão. Vamos grifar, vamos pôr estrelinha, vamos pôr coraçãozinho, para ficar registrado na memória de cada um de vocês. Por quê, né? Isso é algo que deveria ser uma prioridade na vida das pessoas, mas infelizmente não é. Muitas pessoas acham legal, muitas pessoas acham bacana estragar o espaço público, Como um como se exemplo de nós não estrago do pagássemos por espaço ele. público é pichação. Por exemplo, né, a galera tem prazer em pegar as placas de trânsito e Pichar. pichar. Ou Poxa, quebrar. ou quebrar, o que é pior. Muitas vezes acidentes acontecem porque Porque não as tem a placas não estão ali. sinalização. Às Exato, vezes a rua é 60 quilômetros, o cara tá a 100 e ele não sabe porque não tem placa. exato. E, galera, quem estraga é o próprio cidadão. É correto isso? Não. Não. Por isso que nós temos que ter em mente que o espaço público, ele precisa ser cuidado, ele precisa ser preservado como se ele fosse particular. Porque se eu estrago, é eu mesmo quem vou pagar. Eu quero que vocês observem agora essa atividade 1. Olha lá. Vamos lá para a próxima página. Todo mundo. Anwar, tem microfone, coração?
Oi, Anwar. Não? Então tá bom. Akshine, tem microfone? É. Davi, tem microfone? Tenho, prof. Eu quero que você leia para mim, coração. Isso aqui, ó. O Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional, Simprofaz, criou um sonegômetro, um painel que estima o valor dos impostos sonegados no Brasil, ou seja, dos impostos que deixam de ser recolhidos no país. Calma aí, prof, que eu vou ter que pegar o livro aqui. Ah, desculpa, eu achei que você estivesse vendo no seu. Pronto, botei de volta. O valor dos impostos geralmente está embutido nos preços dos produtos e serviços pagos pelo consumidor. Entre janeiro e agosto de 2017, estima-se que mais de 347 bilhões de reais deixaram de ser recolhidos no Brasil. Em 2016, esse valor teria chegado a 339 bilhões de reais. Segundo o Simprofaz, a maior parte desse valor foi sonegada por grandes empresas. Na fotografia, o painel do sonegômetro instalado em Brasília em março de 2017. Ótimo. Aí eu tenho um problema, que é o deixar de pagar imposto. E os Quando eu impostos, eles são investidos em várias coisas para bem geral. Exato. Eu tenho uma firma, uma fábrica de bolsas, e eu soneguei R$ 1 milhão. Esse valor, ele poderia estar sendo utilizado para saúde, para segurança. Ó, eu acho que eu me beneficiei, mas realmente me beneficiei? Não, porque às Não. vezes você pode ter saúde, educação, várias coisas, só que Aham. outras pessoas não vão ter por esse valor que você não pagou. Exato. Elô, tá aí? Tem Tô sim, microfone? prof. Leia Uhum. aqui para a prof, Tchutchuca. Em maio de 2017, cerca de 35 mil pessoas participaram de uma manifestação em Brasília contra a permanência de Michel Temer na presidência depois que gravações de uma conversa com um empresário vieram a público. Durante a manifestação, parte dos participantes começou a depredar órgãos públicos, chegando a incendiar a sede do Ministério da Agricultura. Reparação dos danos causados ao patrimônio público custou cerca de 2,5 milhões de reais do dinheiro dos contribuintes. Boa. Ô, prof, só Vamos. que às vezes as grandes empresas e grandes caras que têm muito dinheiro, às vezes os presidentes, eles fazem coisa errada e meio que fazem um acordo que eles não pagam impostos para suas empresas, só que eles têm o voto deles no próximo. Aí na verdade são trocas, né, que o governo faz. Vamos refletir sobre essa situação aqui, ó. O prédio era público e as pessoas que estavam lá se manifestando, em um dado momento, começaram a quebrar tudo. Opa, tá certo isso? Não. Galera, a grana que vai ser utilizada para fazer o reparo desse prédio, adivinha de onde vai sair? Dos Hã? impostos. Dos impostos? Dos impostos que poderiam ser utilizados na educação, na saúde, na segurança, né? Isabela já leu. Isabelle, tá aí, meu anjo? Tem microfone? Sim, prof. Eu quero que você leia esse aqui agora, ó. Porque quebrar não vai adiantar de nada. E desde Literalmente quando nada. quebrar, queimar, né? Tá relacionado aqui, né? Manifestações pacíficas até são bastante boas, porque é a sua opinião. Você está protegendo a sua opinião, só que não vai adiantar de nada você começar a quebrar as coisas, porque se você está protestando contra esse tanto, por exemplo, está protestando contra os impostos, o dinheiro que vai sair vai ser do imposto, então não adianta nada quebrar. Isso se eles não aumentarem ainda mais, né? Uhum. Muito bem. Vai lá, Isa.
Áreas públicas de muitas cidades do Brasil sofrem este tipo de agressão com frequência. O descarte indevido de lixo em locais inadequados, o lixo bloqueia calçadas, prejudica quem mora em áreas próximas ao descarte, espalha-se com as chuvas e contribui para o assoreamento de córregos e rios, o que provoca enchentes. Galera, tô lá no carro, né? Deu vontade de chupar uma balinha, ou então tomei um refrigerante, não tem onde jogar o lixo, o que que eu faço? Abro a janela aí. Além de, né? Além de estar poluindo, Você o pode fechar lixo que é bueiros. descartado em lugar errado entope o bueiro. Quando chove bastante, o bueiro não vai conseguir, né, levar aquela água para onde ela deveria. E o que que acontece? Entope. Por isso que Aí nas as grandes pessoas, cidades que tem muita poluição, tem bastante enchentes São nas ruas. Paulo, por exemplo, né? Então, olha quantas coisas estão relacionadas a uma ação particular, mas que tem uma consequência coletiva. Beleza? Entenderam? Sim. Considerando que você aprendeu sobre o espaço público e os direitos da cidadania, responda as questões. Alternativa A. Além de direitos, os cidadãos também têm deveres. Esses deveres dizem respeito apenas aos governantes ou a todos os cidadãos sem exceção? Todos os Todos? cidadãos. Todos, porque os nossos governantes, eles também precisam obedecer à Constituição. Então, vamos lá fazer a nossa respostinha, ó. A todos os nossos governantes também precisam obedecer à Constituição. Ups. Pronto? Sim. Sim. Alternativa B diz assim, ó. O que as imagens revelam sobre a ação dos cidadãos envolvidos? Aqui na sonegação, aqui na destruição do prédio público, assim como também no descarte incorreto dos lixos. O que que revela? Revelam que muitos cidadãos, Não respeitam os deveres. isso, estão agindo de maneira errada, descumprindo os seus deveres. Sim, Akshine, que eles não estão sendo responsáveis. Porque agir com a responsabilidade é agir de maneira que os seus deveres estão sendo cumpridos, beleza? Miguel, tem microfone, coração? Sim, Ó, então, Miguel, Natália tem microfone, né? Marodinho, você tem Então, microfone?
Tem, prof. Beleza. Então, vocês três vão ir lendo, tá? Ó, primeiro lê esse, depois a Natália aqui e aqui o Marodin, tá bom? Vamos lá. O iluminismo ultrapassa as fronteiras da Europa. Os ideais iluministas surgiram na Europa, mas não permanecem apenas em seu local de origem. Por meio da enciclopédia de livros e de panfletos e das idas e vindas entre a Europa e as colônias, difundiram-se por todo o continente até chegaram até a América. Próximo. Calma aí, prof. Esses ideais não assumiram as mesmas características em todos os lugares, mas foram adaptados à realidade específica de cada local e aos interesses de cada grupo. Nessas adaptações, nem sempre houve coerência entre o discurso e a prática. Galera, nós vamos falar que o lema iluminista consiste em 3 palavrinhas: liberté, igualité e fraternité. Liberdade, igualdade e fraternidade. Quando este lema ele começou a se espalhar pelo mundo, quando as pessoas começavam a falar de liberdade, cada Pessoas um queriam ter fazia seus a sua direitos. própria interpretação. Por exemplo, nas colônias, quando chegou a palavra independência, adivinha o que eles começaram a pensar? Independentes dos seus países descobertos. E quando os escravos começaram a ouvir a palavra independência, o que eles pensaram? Que eles não precisavam mais ser escravos, que era direito deles não obedecer. Exato. Então, cada grupo social Só que às vezes aconteceu muita controvérsia, daí às vezes ocorreu muitas mortes porque os soldados eles agiram contra as rebeliões. E é exatamente sobre isso que nós vamos começar a falar agora. Nós vamos falar sobre a formação e o processo de independência dos Estados Unidos. Galera, os Estados Unidos ele nunca foi como ele é hoje. Quando eu falo Estados Unidos hoje, deixa eu pegar aqui, aproveitar rapidinho. Mapa dos Estados Unidos. Quando eu falo, né, o mapa dos Estados Unidos, quando eu falo Estados Unidos, é um gigantão, né, ó. Uhum. Mas quando, né, começou a ser colonizado, consistia apenas nessa faixa aqui, ó. Ok? E o que nós chamamos hoje de Estados Unidos, um dia foi colônia da Inglaterra. Nós vamos falar das 13 colônias inglesas, beleza? Poxa, agora, por mais que você sabe que os Estados Unidos foi colônia da Inglaterra, você percebe que ele é um país completamente diferente, que ele é quase ele é um país, se não fosse pela Inglaterra, praticamente independente, porque ele conseguiu aumentar muito sua importância. O desenvolvimento é imenso e algo bastante rápido, né? Uhum. Vai lá, maridinho. Peraí, quando os ingleses chegaram à América no século XVI, estabeleceram nos primeiros tempos um modelo de colonização menos controlador em relação aos que foram montados pela Espanha e por Portugal. Em suas colônias, como não considerava aquela região atraente do ponto de vista econômico, o governo inglês permitiu que companhias de comércio, grupos e indivíduos que tivessem interesse explorassem as novas terras. Algumas companhias se formaram e usavam a mão de obra de pessoas que foram para a América na condição de servos contratados. Esses servos trabalhavam
durante 7 anos para pagar a sua passagem e as demais despesas. Eu quero que vocês grifem, ó. Um modelo de colonização menos controlador em relação aos que foram montados pela Espanha e por Portugal em suas colônias. Para não ter independência. Uhum. O Brasil era extremamente controlado por Portugal. Nós só podíamos comprar de Portugal, nós só podíamos vender para Portugal, nós obedecíamos às leis que vinham de Portugal. Nós vamos falar que Portugal exerceu um controle bastante rígido com o Brasil. Para nem pensar em ser independente. Exato, porque o objetivo é manter o monopólio. Pode. Ao contrário da Inglaterra, que não foi tão rígido. Severo. Isso. Então quer dizer que os ingleses não tiveram a mesma rigidez que portugueses e espanhóis, beleza? O próximo é o Pedro. Pedro, você tem microfone, coração? Qual Pedro, prof? Peraí que eu já falo. É o Pedro Cambui. Ele falou que a internet dele tá travando. Pedro Felipe. Tem microfone, Pedro Felipe? Ele falou que na casa dele tem muito barulho. Pedro Henrique. Rafaela, tá aí? Galera, isso é participação das aulas, tá bom? Então, assim, é interessante que vocês estejam participando, porque vocês estão sendo avaliados. Santiago não tem microfone, né? Vitória, tem? A Vitória pediu pra falar que ela caiu do. A internet dela caiu. Alisson, passamos para você de novo, coração. Aqui, ó. Bom. Esse último parágrafo? Isso, durante o processo. Durante o processo de ocupação do território que ficou conhecido como América do Norte, muitos calvinistas, chamados de puritanos na Inglaterra, partiram para a então Nova Inglaterra, para recomeçar suas vidas. Isso aconteceu por causa das guerras religiosas na Inglaterra entre católicos e protestantes. A Inglaterra concedia autonomia política às colônias que se formavam na América do Norte. Eu já cheguei matando gente aqui, né, mano? Eu cheguei bonitão, sai mulher da frente. Que isso? E aí, Neto? Tranquilo? Neto. Eu acho que tem alguém fazendo outra coisa além de assistir a aula da história. Eu acho, né, velho? Salve, Neto. Foi mal. Eita. Foi mal o quê? Pelo microfone ou pela outra coisa? Galera, grifa aqui, ó. Muitos calvinistas, chamados de puritanos na Inglaterra, partiram então para a Nova Inglaterra para recomeçarem as suas vidas. Foi basicamente o que aconteceu aqui? No Brasil? Não entendi. Não. Foi basicamente... Não? Não. A galera que veio para o Brasil no início da colonização eram pessoas bem mais simples. Bem mais simples. Aqui, na formação das 13 colônias inglesas, essa galera que está vindo é a galera de grana. Eram quem?
Burgueses. Burgueses. Quando a colonização da América do Norte ela começa, a Inglaterra adotou uma divisão. Ela dividiu a sua colônia aqui na América em colônias do norte e em colônias do sul. Alguns de vocês podem se perguntar assim, né? O próximo a ler vai ser a Ana Luísa, tá? Só um pouquinho. Prof, por que dessa mudança? Por que dessa divisão? As colônias do norte, geograficamente falando, estavam situadas numa região mais fria. Ó, frio. Frio combina com a agricultura? Não. Não. Se a minha localização não possibilita o desenvolvimento agrícola, o que eu vou incentivar? O comércio e as manufaturas. Beleza? Ok? Sim. Ao sul, eu tenho um clima mais tropical, eu tenho estações mais tranquilas. Opa, o que eu posso estimular? Agricultura. Beleza. Ana, leia aqui para mim, por gentileza, ó. No norte das 13 colônias, região de clima temperado como o da Europa, as terras foram ocupadas em especial por puritanos, fugindo das perseguições religiosas na Europa. Eles se organizaram em pequenas propriedades agrícolas e em vilarejos próximos a elas, empregando mão de obra livre e assalariada. Os gêneros agrícolas produzidos nessa região não interessavam muito a coroa inglesa, já que eram semelhantes aos gêneros europeus. Vamos pensar. Se o território está localizado numa região mais fria, quer dizer que eu não vou poder depender somente da agricultura. Então, eu vou incentivar o comércio. Opa, comércio me lembra quem? Burgueses. Grifa lá, ó. Foram ocupados em especial por puritanos. Burgueses. Então, os burgueses, ou melhor, os puritanos que fugiram da Inglaterra se acomodaram nessa região. Na colônia do norte, eles vão estar organizados em pequenas propriedades agrícolas. Prof, qual que é a diferença de uma pequena propriedade e de uma grande propriedade? A pequena propriedade é um sítio, a grande propriedade é uma fazenda. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença, galera? Qual que é a diferença do sítio para a fazenda? A fazenda é maior. Isso, muito bem. E essas pequenas propriedades produziam, ó, coisas para a sobrevivência deles. Galera, vamos usar a lógica de vocês. Se eles vão estimular o comércio, faz sentido utilizar a mão de obra escrava? Não. Não. Escravo não recebe salário? Quem não recebe salário não tem poder de consumo. Por isso que nós vamos falar que nas colônias do norte, eles defendiam o uso da mão de obra remunerada, assalariada. Muito bem. Dúvidas até aqui? Não. Alguma observação? Prof. Oi. Não queria atrapalhar a aula, mas é que já passou do horário. Ui, desculpa.
Eu não sei porque eu achei que fosse 1 hora de aula. Sorry, babies. Tá legal, eu queria continuar, mas a gente tem outra aula. É que eu fico confusa. Tem hora que é 1 hora, tem hora que é 45 minutos, aí eu fico meio doidona. Beijo. Foi muito bom estar com vocês. Tchau, prof. Tchau, tchau. Se cuidem. Tchau, prof. Tchau, tchau.